O Grande Conflito. Capítulo 25. A imutável lei de Deus. Abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. Apocalipse 11:19. A arca do concerto de Deus está no Santo dos Santos, ou Lugar Santíssimo, que é o segundo compartimento do santuário. No ministério do tabernáculo terrestre, que servia como exemplar e sombra das coisas celestiais, este compartimento se abria somente no grande dia da expiação para a purificação do santuário. Portanto, o anúncio de que o templo de Deus se abrira no céu e de que fora vista a arca de seu concerto indica a abertura do lugar santíssimo do santuário celestial em 1844, ao entrar Cristo ali para efetuar a obra finalizadora da expiação. Os que pela fé seguiram seu sumo sacerdote, ao iniciar ele o ministério no lugar santíssimo, contemplaram a arca de seu concerto. Como houvessem estudado o assunto do santuário, chegaram a compreender a mudança operada no ministério do Salvador e viram que ele agora oficiava diante da arca de Deus, pleiteando com seu sangue em favor dos pecadores. A arca do tabernáculo terrestre continha as 2 tábuas de pedra, sobre as quais se achavam inscritos os preceitos da lei de Deus. A arca era mero receptáculo das tábuas da lei, e a presença desses preceitos divinos é que lhe dava valor e santidade. Quando se abriu o templo de Deus no céu, foi vista a arca do seu testemunho. Dentro do Santo dos Santos, no santuário celestial, acha-se guardada sagradamente a lei divina, a lei que foi pronunciada pelo próprio Deus em meio dos trovões do Sinai e escrita por seu próprio dedo nas tábuas de pedra. A lei de Deus no santuário celeste é o grande original de que os preceitos inscritos nas tábuas de pedra, registrados por Moisés no Pentateuco, eram uma transcrição exata. Os que chegaram à compreensão deste ponto importante foram assim levados a ver o caráter sagrado e imutável da lei divina. Viram, como nunca dantes, a força das palavras do Salvador. Até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei. Mateus 5,18. A lei de Deus, sendo a revelação de sua vontade, a transcrição de seu caráter, deve permanecer para sempre como uma fiel testemunha no céu. Nenhum mandamento foi anulado, nenhum jota ou tio se mudou. Diz o salmista: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. São fiéis todos os seus mandamentos, permanecem firmes para todo o sempre. Salmo 119, 89 e Salmo 111, versos 7 e 8. No próprio centro do Decálogo está o 4º mandamento, conforme foi a princípio proclamado. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11. O Espírito de Deus tocou o coração dos que estudavam a sua palavra. Impressionava-os a convicção de que haviam ignorantemente transgredido este preceito, deixando de tomar em consideração o dia de repouso do Criador. Começaram a examinar as razões para a observância do 1º dia da semana em lugar do dia que Deus havia santificado. Não puderam achar nas Escrituras prova alguma de que o 4º mandamento tivesse sido abolido ou de que o sábado fora mudado.
A bênção que a princípio aureolava o sétimo dia nunca fora removida. Sinceramente tinham estado a procurar conhecer e fazer a vontade de Deus. Agora, como se vissem transgressores de sua lei, encheu-se-lhes o coração de tristeza e manifestaram lealdade para com Deus, santificando o seu sábado. Muitos e tenazes foram os esforços feitos para subverter-lhes a fé. Ninguém poderia deixar de ver que, se o santuário terrestre era uma figura ou modelo do celestial, a lei depositada na arca, na terra, era uma transcrição exata da lei na arca, que está no céu, e que a aceitação da verdade concernente ao santuário celeste envolvia o reconhecimento dos requisitos da lei de Deus e da obrigatoriedade do sábado, do quarto mandamento. Aí estava o segredo da oposição atroz e decidida à exposição harmoniosa das Escrituras, que revelavam o mistério de Cristo no santuário celestial. Os homens procuravam fechar a porta que Deus havia aberto e abrir a que ele fechara. Mas o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, tinha declarado: Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Apocalipse capítulo 3, versos 7 e 8. Cristo abrira a porta, ou o ministério, do lugar santíssimo. Resplandecia a luz por aquela porta aberta do santuário celestial e demonstrou-se estar o quarto mandamento incluído na lei que ali se acha encerrada. O que Deus estabeleceu, ninguém pode derribar. Os que aceitaram a luz relativa à mediação de Cristo e à perpetuidade da lei de Deus acharam que estas eram as verdades apresentadas no capítulo 14 de Apocalipse. As mensagens deste capítulo constituem uma tríplice advertência que deve preparar os habitantes da terra para a segunda vinda do Senhor. O anúncio, vinda é a hora do seu juízo, aponta para a obra finalizadora do ministério de Cristo para a salvação dos homens. Anuncia uma verdade que deve ser proclamada até que cesse a intercessão do Salvador e ele volte à terra para receber o seu povo. A obra do juízo, que começou em 1844, deve continuar até que os casos de todos estejam decididos, tanto dos vivos como dos mortos. Disso se conclui que ela se estenderá até ao final do tempo de graça para a humanidade. A fim de que os homens possam preparar-se para estar em pé no juízo, a mensagem lhes ordena temer a Deus e dar-lhe glória, e adorar aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. O resultado da aceitação destas mensagens é dado nestas palavras: Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. A fim de se prepararem para o juízo, é necessário que os homens guardem a lei de Deus. Esta lei será a norma de caráter no juízo. Declara o apóstolo Paulo: Todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo. E ele diz que os que praticam a lei hão de ser justificados. Romanos capítulo 2, versos 12 a 16. A fé é essencial a fim de guardar-se a lei de Deus, pois, sem fé, é impossível agradar-lhe, e tudo o que não é de fé é pecado. Hebreus 11, 6, Romanos 14, 23. Pelo primeiro anjo, os homens são chamados a temer a Deus e dar-lhe glória, e adorá-lo como o Criador do céu e da terra. A fim de fazer isto, devem obedecer à sua lei. Diz Salomão: Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Eclesiastes 12, 13. Sem a obediência a seus mandamentos, nenhum culto pode ser agradável a Deus. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. 1 João 5, 3 e Provérbios 28, 9.
O dever de adorar a Deus se baseia no fato de que Ele é o Criador e que a Ele todos os outros seres devem a existência. E onde quer que se apresente na Bíblia seu direito à reverência e adoração acima dos deuses dos pagãos, enumeram-se as provas de seu poder criador. Todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Salmo 96, verso 5. A quem, pois, me farei semelhante para que lhe seja semelhante? Diz o santo. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Eu sou o Senhor, e não há outro. Isaías 40, versos 25 e 26 e 45, verso 18. Diz o salmista: Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos. Ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Salmo 100, verso 3, Salmo 95, verso 6. E os seres santos que adoram a Deus nos céus declaram porque lhe é devida sua homenagem. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas. Apocalipse 4, 11. No capítulo 14 de Apocalipse, os homens são convidados a adorar o Criador. E a profecia revela uma classe de pessoas que, como resultado da tríplice mensagem, observam os mandamentos de Deus. Um desses mandamentos aponta diretamente para Deus como sendo o Criador. O quarto preceito declara: O sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Êxodo capítulo 20, versos 10 e 11. Acerca do sábado, diz mais o Senhor ser ele um sinal, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Ezequiel capítulo 20, verso 20. E a razão apresentada é, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao sétimo dia descansou e restaurou-se. Êxodo capítulo 31, verso 17. A importância do sábado como memória da criação consiste em conservar sempre presente o verdadeiro motivo de se render culto a Deus, porque Ele é o Criador e nós as suas criaturas. O sábado, portanto, está no fundamento mesmo do culto divino, pois ensina esta grande verdade da maneira mais impressionante e nenhuma outra instituição faz isso. O verdadeiro fundamento para o culto divino, não meramente o daquele que se realiza no sétimo dia, mas de todo o culto, encontra-se na distinção entre o Criador e suas criaturas. Este fato capital jamais poderá tornar-se obsoleto e jamais deverá ser esquecido. Foi para conservar esta verdade sempre perante o espírito dos homens que Deus instituiu o sábado no Éden. E enquanto o fato de que Ele é nosso Criador continuar a ser razão porque o devamos adorar, permanecerá o sábado como sinal e memória disto. Tivesse sido o sábado universalmente guardado, os pensamentos e afeições dos homens teriam sido dirigidos ao Criador como objeto de reverência e culto, jamais tendo havido idólatra, ateu ou incrédulo. A guarda do sábado é um sinal de lealdade para com o verdadeiro Deus, aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Segue-se que a mensagem que ordena aos homens adorar a Deus e guardar seus mandamentos apelará especialmente para que observemos o quarto mandamento. Em contraste com os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, o terceiro anjo indica outra classe,
contra a cujos erros profere solene e terrível advertência. Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus,